Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. E Jesus está feliz com você? Tomara, né? Livro do profeta Oséias, capítulo de número 2. E nós vamos ler o verso de número 14. Externar a Deus a minha gratidão, poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, para junto nós cultuarmos ao Senhor, poder glorificar o seu nome. Deus abençoe a vida do pastor Eduardo, a vida do pastor Júlio, também que não pôde estar aqui, toda essa igreja, o nome do Senhor Jesus. Está me acompanhando o presbítero Rodrigo, que é lá de nossa igreja, sempre que pode estar conosco. É uma alegria estar aqui essa noite. Antes de ministrar, quero dizer aos irmãos, eu escrevi um livro. No final do ano passado, eu publiquei esse livro. E eu escrevi um livro com 3 finalidades. Primeiro, que um crente nunca se afaste do caminho do Senhor. Por que alguns jovens que são criados na igreja, depois de uma certa idade, surge uma curiosidade de conhecer, às vezes, o mundo. E nesse livro eu falo sobre isso, que um crente nunca se afaste, que quem se afastou volte o mais rápido possível, e que quem nunca conheceu Jesus o conheça, porque todo homem tem corpo, alma e espírito, e às vezes, mesmo tendo uma casa boa, uma família estruturada, existe um vazio dentro desse ser humano, que ele procura preencher com outras coisas e nunca vai conseguir, porque o Espírito que foi soprado dentro dele clama pela essência que é o céu. E nada do que ele procure na terra, ele vai preencher esse vazio, a não ser quando entregar a sua vida a Cristo. Então Deus me deu esse livro com o tema Deus está com saudade de você. Viu? Deus tem abençoado muitas pessoas. Eu estive no estado do Pará, gente que nunca pisou numa igreja, entregaram a vida para Jesus, após ler o livro, foram num culto, falou, pastor, eu quero voltar e quero entregar a minha vida a Jesus. Então, um conselho, se você conhece alguém não evangélico afastado, leia para que você fique crente, mas dê para ele, que é mais importante, para que ele retorne o mais rápido possível, no nome de Jesus. Amém? Oséias 2,14, quem achou diz amém. Quem não achou, olha para o telão. Vou ler que está aqui, que a minha versão é um pouco diferente. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e você diz amém. Tome o seu assento e me empreste a sua atenção. Queridos, o ministério profético, no Antigo Testamento, como Deus levantou vários profetas, é muito diferente do que hoje vivemos com essa banalização da intitulação do ministério profético. Muitos se dizem profetas simplesmente porque entregam uma profecia, porque liberam uma palavra sobre a vida de alguém. E, sinceramente, nós vivemos um tempo muito difícil, onde muita gente diz, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito coisa alguma. E a Bíblia diz que ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito, porque uma hora aquilo que está sendo proferido, verbalizado, será cobrado dessas tais pessoas. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque muita gente está procurando ouvir a voz de Deus com a Bíblia fechada dentro de casa. E a palavra de Deus ainda continuará sendo, como sempre foi, a maior profecia para a sua vida. Ela será a bússola que vai continuar te conduzindo ao céu. O que o homem fala, ele pode se enganar, se emocionar, se equivocar, mas o que está escrito aqui jamais voltará atrás. Então, continue lendo a Bíblia, que é a maior de todas as profecias. Creio num Deus que fala, creio num Deus que revela, creio em todos os dons ainda podem ser e estão sendo
operado nesse tempo, mas existe uma certa banalização. E o ministério profético dos profetas maiores e menores era muito diferente do que se vê hoje. Primeiro, porque Deus fazia com que o profeta sentisse na pele o que Deus estava sentindo. O profeta, ele não só abria a boca para liberar uma palavra que a princípio sempre era de correção e depois de uma restauração, se houvesse um arrependimento. Mas o profeta vivia, ele sentia o que estava no coração de Deus. Por exemplo, Isaías, uma certa feita, saiu nu, porque Deus estava se sentindo envergonhado. E quando nós vamos para o livro do profeta Oséias, nós vemos uma situação meio que constrangedora, porque Deus olha para o profeta e diz: vai até a casa de prostituição, toma uma das prostitutas e se case com essa mulher, tenha filhos com ela, e não impeça ela das suas prostituições, porque era exatamente isso que Deus estava sentindo, que Israel estava se prostituindo com outros deuses, porque Deus sempre tratou Israel como sua esposa, sua escolhida, separada, como ele sendo seu esposo, protetor, aquele que guarda, aquele que sustenta. Então Deus estava se sentindo traído, e ele vai fazer com que Oséias sinta na pele o que ele estava sentindo, porque assim era o ministério profético. Então ele vai à casa de prostituição, toma uma mulher por nome de Gomer, por sua esposa, coabita com ela, ela tem 3 filhos, Jezeel, Loruama e Loami, e esses 3 filhos significava uma palavra liberada por Deus, o significado dos seus nomes significava o que Deus estava sentindo e dizendo ao povo. Deus estava dizendo a esse povo: eu não terei mais compaixão de vocês como tinha antes. Vocês não serão mais chamados de o meu povo, porque a indignação do coração de Deus contra aquele povo estava muito grande. Porém, no meio de muitos que se vendem, no meio de muitos que se entregam, no meio de muitos que abandonam ao Senhor, Deus sempre tem os seus remanescentes fiéis. No meio daqueles que acabam deixando-se levar por uma emoção momentânea, Deus tem aqueles que permanecem firmes, guardados nos seus estatutos e na sua palavra. E para esses, Deus está dizendo: eu serei o Deus desse povo. E para esses, Deus está dizendo: eu terei compaixão de vocês, porque ainda continuam guardando a minha palavra, mesmo que sendo uma minoria. Só que Deus agora começa a falar com esse povo, que ele vai começar a agir de uma forma diferente. Ele vai pegar esse povo e vai atraí-los para o deserto. E quando esse povo chegar no deserto, Deus lhes falaria ao coração. A primeira coisa que me chama a atenção é que, principalmente no nosso meio pentecostal, quando se fala de mar, quando se fala de vento, quando se fala de deserto, está tudo atrelado e associado à provação, à adversidade, à dificuldade em qualquer área da sua vida, porque a gente criou a ideia que deserto é lugar de prova, deserto é lugar de luta, deserto é lugar de adversidade, por causa da sequidão, por causa da aridez, por causa do sol quente, do frio à noite, e a gente associa que deserto é lugar só de ser provado. Mas quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que Deus realizou algumas coisas dentro do deserto que vai contra esse nosso pensamento. Por exemplo, foi no deserto que Deus encontrou Agar e disse para ela: toma o seu menino de volta, porque eu tenho uma promessa sobre a vida dele. Então, no deserto é lugar onde Deus também renova as suas promessas. Deus falou com Israel, e na verdade que esse povo estava numa escravidão terrível lá no Egito, e Deus, através da boca de Moisés, chega diante de Faraó e diz: libera esse povo para que possa ir fazer uma festa no deserto. Então deserto também é lugar de festejar.
Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que foi no deserto que Jesus multiplicou pães e peixe. Então, deserto também é lugar de multiplicação. E o mesmo Deus que renovou promessa para Agar, deu uma festa para Israel, multiplicou pães para a multidão no deserto, Ele tem algo preparado para você no deserto que você está enfrentando. Porém agora, Deus está dizendo que Ele vai atrair, e essa palavra aqui é interessante, porque olhando num contexto lógico, não existe nada no deserto que de fato te causa uma atração. Deserto não tem shopping, deserto não tem loja, deserto não tem salão, deserto não tem quiosque, deserto não tem lanchonete. Então, como que Deus vai atrair esse povo para o deserto, se de fato o deserto nada tem e nada se encontra? É porque o que atrai a gente a ir para o deserto não é o que tem lá no deserto, é quem está te chamando para ir para lá. Porque Deus está dizendo: eu atrairei e eu o levarei. Não tem shopping, não tem lugar para passear, não tem uma praça, mas no deserto há uma presença te convidando para entrar. E Deus vai dizer por que que Ele atrai. Ele está dizendo: eu vou atraí-los porque eu preciso falar ao coração. Então me escute, o primeiro motivo pela qual Deus permite você entrar no deserto é porque Deus quer revelar alguma coisa ao seu coração. Porque às vezes nós estamos tão cheio de gente à nossa volta, de afazeres à nossa volta, de pessoas influentes ou não, familiares e etc., que você não tem como e não tem tido tempo para ouvir a voz de Deus. Então às vezes Deus vai te desconectar de algumas pessoas, de alguns afazeres, de alguns lugares, e vai te levar para um lugar de isolamento, para que Ele possa falar ao seu coração. Porque no meio de muita gente, de muitos falatórios, de muitas opiniões, de gente com opiniões diversas, você não tem conseguido ouvir a voz de Deus. Mas Deus está dizendo: através de eu te atrair para o deserto, eu vou revelar algumas coisas ao seu coração. Então creia no que eu vou lhe dizer esta noite. Deserto não é para você morrer, não é para você morrer de fome, de sede, até porque onde a presença de Deus está, Ele é o provedor de tudo o que você precisa. Deserto não é lugar onde a sua vida vai acabar, onde a sua história será terminada, mas Deus só permitiu esse deserto na sua vida para que você possa ouvir o que Ele tem para falar com você. No deserto você vai descobrir algumas coisas. Por exemplo, você vai descobrir quem é você, quem são as pessoas e quem é Deus na sua vida. Esse povo de Israel viveram alguns momentos da sua história onde eles atribuíam a outros deuses o que o próprio Deus fazia na vida deles. Eles atribuíam a outros deuses o que Deus dava para eles como provisão, como cuidado, e eles atribuíam a outros. E no deserto eles vão descobrir que Deus é um Deus que cuida e que os outros deuses não têm poder para nada, porque no deserto todo mundo desaparece, mas a presença de Deus aparece. E eu vim aqui liberar uma palavra para a sua vida e creia nela. O que, pastor? No deserto que você está vivendo, você pode até pensar que está sozinho, abandonado, que ninguém te vê, ninguém te olha, ninguém está com você, ninguém se importa com o que você está vivendo, mas Deus está dizendo: eu tirei todo mundo da sua volta para você entender que eu ainda continuo aqui. Porque às vezes você não enxerga isso, irmão. Você está tão focado em outras coisas que Deus acaba se tornando secundário na sua vida. Então Deus te leva você para um lugar de desapego, leva você para um lugar para você não depender mais de mim. Por exemplo, quando Agar entrou no deserto, ela comete um erro. Qual o erro que ela comete? Ela vai embora injustiçada. Por que ela vai injustiçada? Porque ela trabalhou a vida inteira para Abraão e Sara. Só que agora ela é mandada embora porque ela fez um favor para a sua senhora. Agar nunca quis ter filho.
Ela nunca pensou em ter um filho. Ela é usada como barriga de aluguel, mas quando o filho da promessa nasce, ela é praticamente expulsa. E Abraão manda ela embora com um filho que é dele, com um bocado de pão e um ovo de água. Quando chega no deserto, acabou o pão, acabou a água, ela põe o menino debaixo de uma árvore para chorar. Ela chora de longe dizendo, acabou. O anjo do Senhor aparece para ela e diz, Agar, você está fazendo o que aqui? Ela diz, o senhor não está vendo? Acabou a água, acabou o pão. Aí o Senhor diz para ela, ergue-te, toma almoço. Porque a promessa que eu fiz para ele lá atrás, na fonte de Beer-lahai-roi, continua de pé sobre a vida dele. Aí o texto vai dizer algo que, e Deus abriu os olhos de Agar. Espera aí, Agar precisava de água, Deus tinha que abrir o quê? A fonte. Mas o texto diz que Deus abriu os olhos, por quê? Porque a fonte já estava ali. Mas ela está tão sufocada pelo deserto que ela não vê a fonte. E a mesma coisa Deus está dizendo para você. Você está tão preocupado com o que está vivendo, que não percebe que eu já abri uma porta para você ir. Mas qual foi o erro dela? Se Deus abriu uma fonte, é porque Deus está dizendo para ela, você não precisa mais do odre que Abraão te deu. Por que não? Porque agora eu dei uma fonte para você. O odre que Abraão te deu, não acabou? Sim, mas a fonte que eu te dei é inesgotável. Sabe qual foi o erro dela? Ela enche o odre e continua com ele. E Deus estava querendo que ela abandonasse o odre e ficasse com a fonte. Porque segurar o odre ainda me faz depender do que o homem me deu. Mas ficar com a fonte me faz depender do que Deus me deu. E Deus está dizendo, no que você está vivendo, eu não preciso abrir fonte, porta, nada. Eu vou abrir aos teus olhos. Porque tudo que você precisa já está aí, diz o Senhor. Então escute isso. Deus te leva para o deserto para você enxergar algumas coisas. Para você ver algumas coisas que já estão na sua vida, só que você está tão ofuscado no meio de tudo, você não consegue ver. Deus leva para lá e diz, eu vou ministrar o seu coração. Porque cá para nós, não foi depois que você entrou nessa situação e que você acabou ficando mais íntimo? Não foi depois que essas coisas começaram a apertar para o seu lado, você não acabou ficando mais crente? Você nem orava todo dia, se é que você orava, uma vez por mês. Agora, você não sai do quarto enquanto não resolve o seu problema com Deus. Então Deus te leva para esse lugar, para que você possa despertar outras áreas da sua vida. Deus te leva para esse lugar, para que você possa enxergar Ele na sua vida. Escute o que eu estou lhe dizendo, tudo aquilo que está te afastando de Deus, Deus vai afastar de você para que você se aproxime dEle. Tudo aquilo que está te levando para longe de Deus, Deus vai arrancar de você para que você volte a ficar perto dEle. Porque você precisa entender que tendo tudo ou não tendo nada, Deus ainda é o centro da tua vida. Então Ele tira tudo e leva para o deserto. E olha o que Ele vai dizer. Quando Ele levar esse povo para o deserto, falar o coração desse povo, eu vou restaurar algumas coisas. Primeiro, eu vou lhe devolver as vinhas. E vinha aqui fala de alegria. Deus estava dizendo que toda alegria que eles perderam, eu estou falando de alegria verdadeira, irmão, e não de alegria passageira. Qual é a alegria passageira? É aquela que a carne te promove, o homem te promove, mas que dura só aquele momento. Por que o mundo não consegue entender a gente? Porque a alegria que o mundo tem é passageira. A alegria que um salvo tem é eterna. Por exemplo, talvez tem gente aqui que tem boleto para pagar, está doente, foi no médico, recebeu um diagnóstico que não gostaria de ter recebido, mas você está aqui, já louvou o Senhor hoje, já dançou até no deserto com a música que cantaram aqui, com louvor, então eu direi, você dançou, glorificou, exaltou, está aqui ouvindo a palavra, e as coisas que deveriam te abalar, te deixar dentro de um quarto, trancado, com vontade de morrer, de fazer qualquer loucura na vida, não abalam você, você está aqui, porque a sua alegria não é passageira. E é isso que o mundo não consegue entender. Porque o mundo vai para uma noitada, durou a noite,
No outro dia, ressaca, remorso, arrependimento. Aí vai para outra situação. No outro dia, não, agora o crente não. Você vem para a igreja, salvo. Vai embora, salvo. Amanhã vai trabalhar, salvo. Passa o dia, salvo. O diabo aprontou de tudo, salvo. Hoje você não teve um dia fácil, mas está aqui adorando a Deus porque é salvo. Essa é a alegria que o salmista Davi disse: não retires de mim a alegria da salvação. Ele está dizendo: torna-me dar essa alegria, porque a alegria de um salvo ninguém consegue explicar. E Deus está dizendo: porque é o seguinte, irmão, eu vou falar porque eu estou com a oportunidade. Então escute isso. Tem gente na igreja hoje, pastor Eduardo, que ele fica chateado com Deus. E olha, Deus está preocupado com você. Chateado. Porque o Senhor falou no culto passado que ia me dar uma vitória. Não deu nem meia até hoje. E o pior não é isso, gente. O pior é que tem um bando de gente cobrando de Deus o que Deus nem disse. Eu já falei isso aqui uma vez. Existe um grupo de pessoas chamado Chama Profecia. O que é o Chama Profecia? Aquele que fica fazendo cara de dodói na igreja para todo mundo profetizar para ele. Mas escute. Porque a sua alegria está pautada no que Deus pode te dar. Eu vim te dar uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim? É que se Deus não te der mais nada, Ele já te deu o suficiente. Você pode dizer isso para alguém aí? Diga para ele: se Deus não te der mais nada, Ele já te deu o suficiente. Ele te comprou e você agora é salvo por Ele. Essa geração está igual o povo lá que dizia: Jesus nos dá um sinal. E ele vai citar o sinal lá do profeta Arão. O povo quer ver milagre. Não, Deus me ama se abrir a porta. Eu só sou feliz se o Senhor me der aquele carro. Eu só sou feliz se tu me curar. Eu só sou feliz se o Senhor fizer isso ou aquilo na minha vida. Não, irmão, você tem que ser feliz pelo simples fato de ser salvo. Porque essa é a nossa verdadeira alegria. Só da gente pensar, meu irmão, o tempo que a gente estava perdido, a vida que a gente estava vivendo, alguns aqui na bebida, outros no tráfico, outros usando droga, estava seco, não comia, vivia jogado pelos cantos. Jesus foi lá, olhou para você e falou: é meu. Nem a tua família acreditava mais. Ele disse: mas eu acredito. Alguém dizia: eu não luto mais por ele. Ele disse: eu luto. Alguém disse: não tem jeito. Jesus disse: aqui, ó, eu paguei o preço, olha para a minha mão. E você está aqui hoje, já é motivo de você glorificar Ele para o resto da tua vida. E as pessoas vivem chorando pelos cantos, porque Deus não deu isso, ou Deus não deu aquilo. Irmão, tudo que tem no mundo ficará aqui. Quem vai subir é você. Então fica preocupado com aquilo que você está plantando lá. Porque o que você semeia aqui, algumas coisas você já está colhendo aqui, e algumas coisas vão fazer parte da sua vida aqui. Mas quando você semeia na eternidade também você vai colher ao lado de Jesus. Então por que a felicidade de Deus dada a nós é diferente daquilo que nós entendemos como felicidade? Porque quando de fato Jesus assume a sua vida, a alegria, o vinho da alegria é tão verdadeiro que nada mais te causa espanto e te abala. Por que algumas pessoas não conseguem se completar em Deus e completar essa alegria em Deus? Porque talvez a sua fé não está de fato firmada nele. Porque quando você está com a sua fé firmada somente nele, você faz dele a sua fonte de alegria. Não o que ele vai te dar, mas o que ele é. Porque tem gente que só conhece um Deus que dá, mas não conhece o Deus que é. Porque o Deus que dá, o dia que ele não der, você fica chateado. Mas o Deus que é, independente do que ele faça, ele continua sendo o Deus da sua vida. Sabe por que Maria, por exemplo, me chama a atenção? Você pode perceber que Maria e Marta fizeram orações idênticas. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi a mesma oração. Por que uma Jesus manda embora e a outra ele chama e diz: cadê o defunto? Porque Marta põe Jesus contra a parede. Ela está dizendo: quando eu chamei para comer, o Senhor veio.
Ainda trouxe 12. Mas na hora que eu chamei para curar, o senhor não vem? Jesus tenta explicar para ela o que vai acontecer. Ela diz que crê, depois ela não crê. E aí Jesus falou, você não está entendendo? Chama Maria. Maria vem e faz a mesma oração. Só que ela se prostra. Quando ela se prostra, ela está dizendo uma coisa para Jesus. Independente de tudo que aconteceu com meu irmão, o Senhor continua sendo Deus da nossa casa. O que é isso? É entender que mesmo se Jesus não fez, a minha alegria não está no que Ele iria fazer, a minha alegria está em quem Ele é. E só o fato de você ter Jesus morando em você, já é motivo de você ser feliz para o resto da sua vida. Porque essa alegria vai se completar o dia que você for morar com Ele na eternidade. Segunda coisa que Ele diz. Primeiro, vai devolver as vinhas dali. Segundo, que Deus vai pegar o vale de Acor, ou de Acor, e vai transformar em uma porta de esperança. Esse vale aqui, foi onde Acã foi morto com toda a sua família, por causa de esconder e mentir. E quando ele foi morto com toda a sua família, esse vale foi conhecido como Vale de Acor, que significa o vale da desgraça, o vale da matança, o vale do sangue da destruição. Aí Deus está dizendo que o vale de Acor, que era de matança, que era de destruição, que era de desgraça, que era de morte, agora vai se tornar uma porta de esperança. E eu vim aqui dizer para você que Deus permitiu esse deserto na sua vida, porque no meio de tudo isso que você está enfrentando, Deus vai abrir uma porta de esperança para você. No meio de tudo isso que você está passando, Deus vai abrir uma porta de escape para você. Eu vim aqui declarar isso e creia, porque é profético que está saindo da fonte inesgotável que é a palavra. O que, pastor? No meio de tudo isso aí, Deus só permitiu, porque Ele está dizendo, onde tinha desgraça, onde tinha destruição, onde havia ruína, onde para muita gente não teria jeito para nada, eu vou abrir uma porta de esperança para você. Talvez você veio aqui, entrou aqui essa noite, e diante do que você está passando, você não crê em muita coisa mais, não acredita em muita coisa mais, não vê perspectiva para sair do que você está enfrentando mais. Só que Deus está dizendo para você, fique tranquilo, nessa última quinta-feira de janeiro, Deus está dizendo para você, eu vou abrir uma porta, e aonde Deus abre, ninguém fecha, onde Ele fecha, ninguém abre. E o Deus que está falando que vai abrir a porta, Ele mesmo diz, eu sou a porta, e se Ele está com você, não tem porta fechada que vai ficar parada diante da sua vida. Porta de esperança. Existem coisas na sua vida que estão totalmente destruídas, e Deus está dizendo, é nesse lugar que eu vou mostrar uma luz, eu vou trazer uma esperança, eu vou te mostrar um caminho. Oh, eu sinto graça de Deus aqui. Ele está dizendo, eu vou te mostrar um caminho. Você pode até não estar crendo mais, porque tem gente que talvez está igual o pai daquele lunático. Quando Jesus disse para ele crer, ele disse, olha, ajuda a minha incredulidade. Ele foi sincero. E talvez tem gente dizendo, pastor, eu já vivi tanta coisa que, para falar a verdade, eu nem creio mais. Só que Deus está dizendo, fica tranquilo, eu vou abrir uma porta esse ano para você de esperança. E quando essa porta se abrir, você vai entender que eu ainda estou cuidando de tudo na sua vida. Segura a mão de alguém aí. Pastor, eu não gosto de segurar a mão de ninguém. Segura sem gostar, irmão. Empresta a sua boca para Jesus e fala com Ele assim, irmão, descansa seu coração. Você pode não estar vendo nada, mas nesse deserto, Deus vai abrir uma porta, que até você ficará surpreendido com o que vai acontecer na sua vida. E eu vou encerrar dizendo, primeiro Ele vai devolver a alegria, depois Ele vai abrir uma porta de esperança, e Ele diz que ali você vai cantar,
como no dia da sua mocidade. Deus te levou para esse deserto, porque Ele vai devolver um cântico para os seus lábios. Talvez algumas pessoas possam estar dizendo: pastor, eu vivi tanta coisa nos últimos anos da minha vida, que assim, eu passei uma virada de ano, meio assim, meio sei lá, meio parece que as coisas não vão funcionar muito, parece que eu vou só repetir o que eu vivi o ano passado. As coisas não estão saindo muito do jeito que eu esperava. E o ano virou, mas a página da minha vida não virou nenhuma. A mesma coisa. Irmão, eu não sei porquê. Eu sirvo a Deus desde que nasci. Tenho 32 anos de idade. E Deus não pode ser explicado. Porque eu digo que se explicar Ele, deixa de ser Deus. Mas quando o caos está instalado, é porque Deus vai começar a fazer alguma coisa. Deus não precisa de um ambiente favorável, porque Ele é dono de todos os ambientes. As coisas fugiram do controle das tuas mãos, mas Ele permanece no trono. E Ele está dizendo para alguém essa noite: eu vou devolver um cântico para os seus lábios outra vez. Se olhasse para a sua vida, você nem teria motivos para estar aqui, não é? Foram tantas perdas, foram tantas lágrimas, que tu não sabe nem como sobreviveu até aqui. Mas no meio disso tudo, mesmo eu estando mudo, eu sempre cuidei de ti. Todo mundo foi embora, só sobrou nós dois agora, e é o momento que eu vou agir. Sabe qual era o problema? Você estava confiando no que o homem poderia fazer. Foi assim? Te prometeram tantas coisas, mas na hora de concretizar, não sobrou ninguém com você. E eu estava aqui, no meu canto te observando. Quando todo mundo foi embora, foi que eu vim me aproximando. Quando você pensava que acabou, eu resolvi mostrar pra você quem eu sou. É no meio desse ambiente que não tem mais gente, eu vou mostrar que eu sou o teu Senhor. Uma porta ainda vai se abrir, o teu sorriso hoje vai voltar. Você que não tinha mais alegria, receba esse cântico que Ele te devolverá. Se eu fosse você, levantava a tua mão agora e dizia alguma coisa para Ele aqui, porque enquanto você está aqui adorando, Ele vai preparando o teu milagre agora. E deixa eu ver quem acredita. Eu sinto graça dele aqui, e alguém vai começar a sentir também. Ele está tomando os seus filhos no colo e dizendo: eu cuido de você também. Sinta a minha graça que te levanta aqui agora.
Você não vê mais futuro, mas por enquanto veja a minha glória, que se revela para você. Eita! Oh! Você vai voltar a cantar. Deus vai colocar um cântico nos seus lábios. Eu sei que talvez você entrou aqui querendo entregar tudo. O espírito das trevas tem rondado a tua mente, dizendo: chega, vamos acabar com isso. E Deus me trouxe aqui com uma mensagem tão simples, para dizer para você: é agora que eu vou entrar. Pastor, mas agora a minha empresa já faliu. Mas agora meu casamento já está indo para o brejo. Pastor, agora meu filho já se perdeu. Pastor, agora eu já perdi o emprego, já perdi investimento, já perdi tudo que só pensar na minha vida está perdido. Deus está dizendo: não perdeu a mim? Então ainda tem tudo. Porque às vezes Deus permite que o seu tudo vá embora, para que você entenda que o seu tudo é Ele. Porque aquilo que você pensa que é tudo, sem Ele não é nada. Mas se você tem Ele, você tem tudo que você precisa. Eu torno a lhe dizer e eu encerro: Deus vai colocar um cântico nos seus lábios. Aquela vontade que você tinha de glorificar, de adorá-lo. Porque às vezes você vem até para um culto como esse. Isso aqui não é jargão, não, é a realidade. Às vezes a gente sente isso. Você vem tão carregado de tanta coisa do seu dia a dia, dos anos que você tem vivido, que você fica engessado. Você não consegue pôr para fora nem o que você está vivendo e nem a adoração que você trouxe para Ele. Só que Deus está dizendo: nesse deserto eu vou tirar tudo e eu vou te devolver um cântico. Sabe, alguns aqui, tá como aquele salmo, que eles pararam de cantar, pegaram as suas harpas, penduraram no salgueiro e disseram: que saudade de cantar como nós cantávamos. Aí Deus vem com a palavra dizendo: está na hora de despendurar essa harpa do salgueiro. Por quê? Porque é hora de cantar de novo. É hora de cantar de novo. E quando Deus diz que vai pôr um cântico no seu lado, não é só pôr um cântico, é porque Ele vai realizar algo tão grande que isso vai te fazer cantar. Você consegue compreender que o Deus Todo-Poderoso está prestes a realizar algo tão poderoso que você vai voltar a cantar? Agora, que tal você usar a sua fé? Para quê? Cante mesmo antes do milagre acontecer. Levante a sua mão direita para o céu. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Por quê? Você crê nisso? Eu não preciso pedras em pães para provar que no deserto tu estás. O quê? Cuidando de mim. Num lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer.
em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou, quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai. Então grita aí. Os outros instrumentistas podem me pregar. Eu não vou perder a... É o que? É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã. Que o quê? Porque o Senhor está. Cante com fé mais uma vez, e te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a... É o que? Diga, eu posso não ver o amanhã. Por quê? Ele está cuidando de você, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Ele está cuidando de tudo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele continua governando tudo. Então descansa o seu coração. Então descansa o seu coração, porque Ele manda no deserto, Ele manda na tempestade, Ele manda nessa água, Ele manda na nuvem. As cordonices pertencem a Ele, o maná pertence a Ele. Que você precisa estar na mão dEle. Então sinta Ele cuidando de tudo, cuidando de tudo, cuidando de tudo, diz o Senhor. Talvez você nada consegue ver, a visão tá embaçada, parece que nada vai acontecer. Mas tem provisão chegando aí, tem milagre chegando aí, tem sorriso descendo aí. O Senhor tem algo reservado para ti. Só quem crê adore o nome dEle. Obrigado, Jesus. Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado,
para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus, se tu crê, cante. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Diga isso, Deus então vai. E Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Diga Deus, e Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá, e Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Obrigado, Jesus. Deixa eu fazer uma única coisa, eu encerro. Se porventura alguém no nosso meio essa noite, você não é evangélico ou está afastado, eu não sei o que você anda enfrentando, mas se você veio aqui hoje, é porque você sabe que só Ele tem o poder de fazer pela sua vida o que ninguém pode fazer. Um dia chuvoso, você poderia estar em casa, mas você está aqui porque sabe que Ele tem. E Ele está dizendo para você: eu tenho mesmo. Você ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra do Senhor, e você quer entregar a sua vida a Jesus, quer que Ele assuma o controle da tua vida a partir desta noite. Saia do seu lugar agora, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Eu não vou ficar te convidando, eu vou te convidar. Eu não vou ficar te convidando, porque essa decisão é sua. Ninguém pode tomar por você, ninguém pode tomá-la no seu lugar. É você que sabe que precisa, ou se precisa ou não, fazer isso aqui hoje. O único conselho que eu te dou: não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar aqui agora. Agora. Ele está te chamando aqui agora. E o que eu preciso fazer, pastor? A única coisa que você precisa fazer hoje é se decidir. Depois que você se decidir, Jesus resolve a sua vida. Ah, mas eu vou tentar mudar para vir. Aí você não consegue, porque se fosse para mudar para vir, você já teria mudado. Você tem que vir para ser transformado, porque sozinho você não consegue mesmo. Mas se você vier, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história. Eu não posso encerrar sem deixar esse convite para você. Se você quer, ninguém vai te buscar, ninguém vai perguntar no pé do seu ouvido. Eu já estou te convidando. Agora é você decidir. Se está bom do jeito que está, continue. Agora, se você quer mudar de vida, vem aqui perto do altar e nós vamos orar por você. E eu profetizo, no nome de Jesus, com a autoridade da palavra, que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque depois que Jesus assume o controle da sua vida, tudo
transformado para a glória de Deus. Ora, se você não quiser, ninguém pode lhe obrigar a isso. Mão direita para o céu em sinal de rendição. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro, sim. Deus. Você crê? Então cante. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Cante mais uma vez e encerra. Deus proverá. Quando azeite e a farinha voltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia. Diga aleluia. Senhor, diga aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tua palavra foi ministrada, e a mesma diz que ela de forma alguma voltará vazia. Senhor, aqui está o Teu povo, a Tua noiva escolhida, lavada pelo Teu sangue. Senhor, eu sei que muitos estão enfrentando problemas em áreas adversas, mas o Senhor preparou essa noite para falar ao coração da Tua noiva, e a palavra foi liberada, Senhor. E eu profetizo que tudo aquilo que ela foi liberada para fazer e cumprir, será feito no nome de Jesus. Aqueles que entraram aqui com a fé abalada, entraram aqui, Senhor, com um coração entristecido, eu declaro, Senhor, que o Senhor trará alegria nesse deserto, que o Senhor já abriu a porta de esperança nesse deserto, e que o Senhor acabou de colocar um cântico novo nos lábios dele, nesse deserto. Pai querido, que eles possam viver, a partir desta campanha de todas as quintas-feiras, falando sobre provisão em meio ao deserto, que essa palavra seja uma verdade sobre a vida da Tua igreja, no poderoso nome de Jesus. Quem crê e concorda, grite amém, e aplauda bem forte ao Senhor. Muito obrigado.